Olá, olá, seres! Profsost, nossa aula de testes sobre respiração celular e outros componentes que a gente já viu anteriormente que podem aparecer nas alternativas. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, eu vou esperar. Inscrito, deixe seu like, ative as notificações e temos o clube de membros. Nessas aulas de testes, eu faço 5 testes com vocês, mas a galera que é membro do canal recebe um PDF com 15 testes, gabarito no final, acompanhamento do sócio, grupo no WhatsApp, tira dúvidas, orientação, dica, materiais que eu disponibilizo extra para os membros. Seja membro do nosso canal, apoie o nosso projeto, muitas vantagens para você brilhar nessa disciplina chamada Biologia. Vamos para os testes. Teste número 1 na tela para você. Quase todos os seres vivos empregam oxigênio num processo que libera energia para suas atividades. Na figura está representado qual tipo de processo de obtenção de energia? Então, na figura tem a membrana, o citoplasma, o núcleo, está entrando oxigênio e glicose, energia para a célula, sendo gás carbônico e água. Letra A, fermentação láctea. B, quimiossíntese. C, fermentação alcoólica. D, fotossíntese. Ou E, respiração celular. Questão muito legal, com um esqueminha para você pensar em qual dessas alternativas. Você vai olhar para aqui. Entrada de oxigênio e entrada de glicose. Lembra da respiração celular? Que glicose e oxigênio eram reagentes. Lembra na reação? C6H12O6 mais 6O2. Opa, está consumindo oxigênio. Não pode ser fermentação, porque fermentação é uma via anaeróbica de degradação de compostos orgânicos. Não usa oxigênio. Quimiossíntese e fotossíntese são mecanismos de produção de compostos orgânicos. E aí ele está te mostrando a desmontagem desse composto orgânico para a liberação de energia. Então a gente vai ficar com a letra E de respiração celular. Você vai falar, sua aula era sobre respiração anterior, então fica fácil. Eu vou falar, tudo bem, mas eu quero que você olhe com detalhes para o esqueminha. A energia que ele mostra aqui veio da quebra da molécula de glicose na presença desse oxigênio. Esse oxigênio vai ser o último aceptor de elétrons / hidrogênio lá na fosforilação oxidativa, que a gente vai ver nas aulas sequenciais detalhes de cada etapa da respiração celular, ok? Então, número 2 na tela para você. O metabolismo celular pode ser conceituado como um conjunto de reações de construção ou desconstrução de moléculas realizada pela célula com o intuito de manter-se viva. Acerca das informações acima e dos conhecimentos relacionados ao tema, analise as afirmações a seguir. O processo metabólico se divide em 2 grupos: anabolismo, reação de síntese, e catabolismo, reação de degradação. 2. O metabolismo energético das células pode ser através da fotossíntese e da respiração celular. 3. Há influência de diversos fatores no metabolismo de um organismo, como, por exemplo, a genética, a idade, prática de atividade física, entre outros. 4. A quantidade de energia necessária para manter as funções vitais de um organismo, considerando todas as suas atividades laborais, é chamado de metabolismo basal. 5. Regulação metabólica é um processo pelo qual todas as células controlam processos químicos que nelas ocorrem. Essa regulação é realizada exclusivamente por proteínas especiais chamadas de enzimas. Então, vem para cá. A questão de número 2 da CAF Santa Catarina vai trazer para nós conceito sobre metabolismo. O item 1 é um item verdadeiro. Por quê? Anabolismo é um conjunto de reações de construção. Então, a fotossíntese, a quimiossíntese constroem os compostos orgânicos. Pega CO2, água, energia luminosa, fotossíntese, energia química, quimiossíntese. Catabolismo, quebra. A respiração celular, a fermentação são mecanismos de quebra. Eu vou degradar composto orgânico, liberar CO2, água e a energia. Então, número 1 certinho. 2. O metabolismo das células pode ser através da fotossíntese e respiração? Pode. A fotossíntese é uma reação de construção e produzir o composto orgânico a partir de CO2 e água, e a respiração degrada. Então, tranquilinho. 3. A influência de diversos fatores no metabolismo, genética, idade, prática. Perfeito. Então, isso vai influenciar nesse metabolismo, nesse conjunto de reações químicas que ocorrem em nível celular. Olha o 4. A quantidade de energia necessária para a manutenção de função vital, considerando todas as atividades laborais de trabalho, é chamado de metabolismo basal.
Ele é chamado de metabolismo basal quando a gente tem o mínimo para nos manter. O conjunto de todas as atividades laborais que a gente precisa, energia, oxigênio para manter-nos vivos, é chamado de metabolismo total ou taxa metabólica total. A taxa metabólica basal é o mínimo para manter esse nosso organismo vivo. Geralmente ambientes 25 graus, a gente em repouso, parado, tranquilo, com a mente bem tranquila e medir o quanto a gente precisa para se manter vivo. Quanto o nosso organismo vai consumir em quilocalorias para se manter vivo. Então isso é a taxa metabólica basal, o mínimo. Agora, se eu somar tudo, eu acordo de manhã, eu vou para a escola, vou para a faculdade, faço atividade física, à tarde venho para o trabalho e tal, somar tudo isso, metabolismo total. Então, falso. E o item 5, ele também é falso, deixa eu só pegar aqui a minha lista, porque ele fala exclusivamente das enzimas. Então você tem, por exemplo, a participação de hormônios, você tem, por exemplo, a participação de segundo mensageiro, você tem várias coisas que vão atuar no controle metabólico. As enzimas são essenciais, mas não são as únicas. Então ficamos com 3, 1, 2 e 3, desculpa, 2, 1, 2 e 3, B de biologia como resposta. Questão 3 na tela para você. A respiração aeróbica envolve a quebra de moléculas de combustíveis para a síntese de ATP. As etapas que envolvem a quebra completa de glicose e o local intracelular em que ocorrem essas etapas são glicólise no citosol, ciclo de Krebs e cadeia respiratória na mitocôndria. B. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória no citosol e aloplasma. C. Glicólise, ciclo de Krebs na mitocôndria, cadeia respiratória no núcleo. Glicólise nos lisossomos, ciclo de Krebs, cadeia respiratória no aparelho de Golgi. Eu esqueci de ler a D. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia na mitocôndria. Questão 3, questão típica para você ter que pensar locais de ocorrência de cada uma das etapas. Em ordem, a letra A está certinha. Todas essas aqui estão equivocadas porque erraram em algum lugar. Então, 3 etapas. Glicólise, que era a quebra da glicose no citosol. CK vai ser ciclo de Krebs na matriz mitocondrial. E a fosforilação oxidativa, FO, vai ocorrer na membrana interna da mitocôndria. Então, nós temos aqui o desenho da mitocôndria, nós temos aqui a matriz, que é esse espaço, e a membrana interna, que é esse espaço. Então, matriz e aqui membrana interna, ok? Ele falou em núcleo, ele falou em lisossomo, ele falou em citosol. Citosol é a parte gelatinosa, citosol e aloplasma aqui das células. E ali ocorre a glicólise, tem as enzimas, os transportadores. Na mitocôndria, ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Então, lembrou? Na aula inicial, aquela aula foi só de introdução. Glicólise, ciclo e fosforilação, em ordem. Cadeia respiratória ocorre durante a fosforilação. Então, letra A, correto. Por favor, isso você tem que lembrar. Anotar no telencéfalo, guardar, porque as provas são chatas em relação a essa ocorrência. Questão 4. Durante a digestão, os carboidratos, polissacarídeos e disacarídeos são catabolizados até monossacarídeos, glicose, frutose e galactose, e absorvidos no intestino delgado. Logo após a absorção, no entanto, frutose e galactose são convertidas em glicose para que ocorra o catabolismo desse açúcar para a produção de energia na forma de ATP. Qual a equação representa o catabolismo de uma molécula de glicose? Lembrando que catabolismo é a quebra. Glicose mais água, ATP, CO2 e O2. B, glicose mais ATP, ATP mais CO2 mais água. Glicose mais piruvato, ATPs e CO2. Glicose mais O2, ATPs, CO2 e água. Glicose mais CO2, ATPs, O2 e água. E ele conseguiu cobrar de vocês a reação. Se você olhar para a reação, você tem que procurar aquele esqueminha. Bom, vamos colocar aqui o esqueminha. Cadê meu apagador? Tá longe meu apagador, mas vai ser C6H12O6 mais 6O2, 6CO2 mais 6 blue mais
30 ATPs nos cálculos modernos. Ele colocou só ATP e não colocou a quantidade. Então você ia pensar que glicose e oxigênio antes da seta são reagentes. Gás carbônico, água e ATP é produto. Então isso aqui vai ter que ficar depois da seta, isso antes da seta. Isso existe na letra D de dado, como alternativa correta na questão de número 4. Olha a reação D, tem glicose, O2, ATP, CO2 e água. Então ficamos com essa reação. Tranquilinha a questão, você vai falar, pô, só decoreba da reação. Glicose, oxigênio, desmontada, liberando CO2 e água, que são menos energéticos, e o ATP. Ok? Questão número 5, Federal do Rio Grande do Sul. Sobre a respiração celular, é correto afirmar que a glicólise consiste em uma série de reações químicas na qual uma molécula de glicose resulta em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. B. A glicólise é uma etapa aeróbica da respiração que ocorre no citosol e que, na ausência de oxigênio, produz etanol. C. O ciclo do ácido cítrico é a etapa da respiração celular aeróbica que produz maior quantidade de ATP. D. O ciclo do ácido cítrico ocorre na membrana interna da mitocôndria e tem como produto a liberação de CO2. E a fosforilação oxidativa ocorre na matriz mitocondrial utilizando oxigênio para a produção de água e CO2. Alternativas específicas, mas a questão 5, alternativa A, está correta. Muito bem. Você tem o que? Glicólise. Quebrou a glicose e vai produzir 2C3H3O3-. Então, lá na nossa aula, o C3H3O3- é o piruvato, o ânion do ácido pirúvico, que é C4H4, ácido pirúvico, C3H4O3. Um hidrogênio a mais só. Enfim, piruvato ou ânion do ácido pirúvico. Perfeito. Por que a B está errada? A glicólise é uma etapa anaeróbica. Escreve aí. Você vai falar, ô sócio, mas você chamou de respiração celular aeróbica. Eu vou falar, é verdade. Eu chamei de respiração celular aeróbica, mas ela tem 3 etapas. E a primeira etapa é considerada anaeróbica, porque ela vai ocorrer na presença ou ausência de oxigênio. Já o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa só vão acontecer se existir oxigênio disponível. Daí sim. Então, fase anaeróbica específica, a gente vai ver nas próximas aulas. C. O ciclo do ácido cítrico é a etapa de respiração que produz maior quantidade de ATP? Falso. Maior quantidade de ATP é produzida durante a fosforilação oxidativa, a última etapa da respiração. Durante o ciclo de Krebs, saldo de 2 ATPs e não temos gasto. O ciclo do ácido cítrico ocorre na membrana interna da mitocôndria? Falso. O ciclo de ácido cítrico também é chamado de ciclo de Krebs e ocorre na matriz. Errou o local. A fosforilação oxidativa ocorre na matriz, utilizando o oxigênio para a produção de água. Risca aquele CO2. O CO2 é produzido durante o ciclo de Krebs e também lá na oxidação do piruvato, um pouquinho antes do ciclo de Krebs. Então, 5 exercícios sobre respiração celular, local de ocorrência, cada etapa, como é a reação, que eu preciso que você fixe aí nesse telencéfalo. E como eu falei, nas próximas aulas teremos as etapas específicas e depois testes bem mais específicos. Eu espero que você tenha me entendido. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações, apoie esse nosso projeto para você brilhar em biologia. Um abração e bons estudos para todos vocês.